hoje estaremos iniciando uma série de sermões e hoje nós vamos falar sobre edificando meu lar através da sabedoria e inteligência. Mas você já não pode perder quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem nós vamos falar de equilíbrio, edificando o lar através do equilíbrio. Eu também queria dizer que ainda há vagas para aquele curso Vencendo por Excelência. Você que deseja participar, vai iniciar em julho, você pode fazer a sua inscrição lá na secretaria. Tá? Você que deseja se preparar para o mercado de trabalho, desde o processo seletivo, como fazer uma entrevista, até desenvolver as habilidades aí que o mercado exige, é um curso que vai te ajudar nisso. Não tem custo a não ser o valor do livro, da apostilinha que está sendo elaborada para ele, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição. Também eu quero avisar que nesse domingo vai ter o café com todos aqueles que se batizaram esse ano de 2017. Se você se batizou nesse ano, você precisa então, domingo, vir aí para nós termos um momento, e lá atrás você pode pegar o teu convite. Vai ser às 16 horas antes do nosso culto. Nós vamos ter esse momento especial. Também os casais estão aqui avisando que no sábado agora vai ter um jantar e ainda há 4 convites disponíveis. Não tinha mais vaga, mas abriu 4 convites. É um momento de palestra e um jantar de casais. Em vez de você levar aí a sua esposa, o seu maridão para comer fora, vem aqui e sai alimentado também espiritualmente. Pastor Daniel Alfa, que já esteve aqui com a gente ministrando, uma bênção, vai estar ministrando também nesse jantar. E lá atrás, na mesa de apoio, você pode ali comprar o seu ingresso. Abra a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 24. Lá nos livros sapienciais, livros de sabedoria, nós vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 24, ou Provérbios 24, nós vamos ler o versículo 3 e versículo 4. Amém. Os irmãos acharam? Provérbios 24, verso 3 e 4 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência, em algumas versões vai falar o discernimento, ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Amém? Você pode se assentar. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas. Provérbios 24, verso 3 e verso 4. Hoje, então, nós estamos iniciando uma série de sermões que são sermões importantes, reflexões importantes para a sua casa, para a sua família, para a edificação do seu lar. Eu sei que todos que aqui estão querem, sim, melhorias para a sua casa. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Quantos aqui são casados? Olha que benção. Quantos aqui são solteiros? Cadê os solteiros? Os solteiros que querem casar, levanta a mão. Quem que está desesperado? Tem uns desesperados aí. Amém. Faz parte também. Não é só para os casados. É para todos, porque você que ainda não é casado, não é pai, não é mãe, você é filho. Você convive com alguém. Então, as lições que nós estaremos aprendendo, elas são edificantes e importantes para todos nós. E claro, você que está aqui e talvez dizendo, pastor, eu não tenho perspectiva de casar, estou solteirão, estou solteirona, é importante para você também. Pastor, eu sou divorciado, já não deu certo no meu primeiro relacionamento, sou divorciada. Você precisa aprender também habilidades, desenvolver, melhorar, para no próximo relacionamento dar certo, ou para restaurar aquele antigo casamento, se for da vontade de Deus. Então, nós precisamos sempre aprender sobre família. Por quê? Família é a ideia de Deus, está no coração de Deus. Nós fomos feitos para viver em família, desfrutar em família, e isso gera em nós a vida em abundância que todos nós
queremos. Hoje nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, não tem se preocupado tanto com isso. Vocês já ouviram algumas vezes eu falar aqui que a nossa sociedade é a sociedade da aparência e não da essência. Uma sociedade que se preocupa muito com o estereótipo, que os outros vão pensar, e não tanto com os alicerces. Você imagine um time de futebol com as camisas lindas, bem passadinhas, brilhantes, as chuteiras todas lustradas, um brasão elegante, bem elaborado, estampando aquela camisa, com torcida organizada, mas um time de futebol que não sabe fazer gol. É um time de futebol que vai tipo Inter, né? Série B, Série C e assim por diante. Então, precisa ter resultado. Não adianta ter um time de futebol com tudo muito aparentemente bonito e organizado, mas não ter resultado, não saber fazer gol, vai fracassar. Infelizmente, tem hoje famílias assim. Se preocupa em ter uma casa de material, de alvenaria bonita, se preocupa em ter um bom emprego, um bom carro, e nas festas de família ter um sorriso, ou nas fotos do Facebook está lá estampada a felicidade deles. Mas não existe respeito, não existe diálogo, não existe amor, não existe alegria, não existe entendimento. É aquela confusão onde os filhos crescem e na primeira oportunidade que tem, eles querem sair daquele ambiente porque sabem que isso ali não é a essência, não é verdade, aquilo ali não leva a nada. A palavra de Deus é quem nos traz o alicerce sólido. E o texto que nós lemos vai falar de um lar dessa maneira. Com sabedoria edifique-se a casa e com a inteligência ela se firma. Essa expressão casa, que o sábio usa aqui, o sábio Salomão, ele não está falando numa casa de alvenaria, ele está falando justamente das pessoas que compõem aquele ambiente. E nós precisamos sim de sabedoria e inteligência para no dia a dia nós estarmos ali sendo melhor e edificando a nossa casa. Isso vai desde a escolha do cônjuge. Deus vai dando algumas luzes, algumas direções, e você, com a tua inteligência, com a sua sabedoria, precisa escolher o seu cônjuge, precisa escolher a maneira que vai criar os filhos, precisa todo dia tomar decisões baseadas em discernimento, na inteligência e assim por diante. Por isso, nessa primeira reflexão, eu escolhi justamente que nós venhamos falar de sabedoria, de inteligência para edificar um lar. Eu gostaria que você marcasse essas 4 dicas, 4 princípios que eu estarei passando para os irmãos. Se possível, anote isso, porque às vezes a nossa memória não vai se lembrar. Então, anota isso nas outras semanas também, para você ter isso registrado e você venha trabalhar nessas habilidades na sua vida. Se você deseja ter um lar abençoado e uma família debaixo da graça do Senhor. Como então, pastor, que nós podemos edificar um lar? Com sabedoria e com inteligência e discernimento. Primeira coisa, anota aí, embasando os princípios dessa família nas verdades eternas da palavra de Deus. Já falei e vou repetir. A ideia de família veio de Deus, quem criou o homem foi Deus, quem fez a mulher foi Deus, quem inventou toda essa ideia de gerar filhos foi Deus, Ele planejou, consequentemente, Ele é quem melhor sabe como isso deve funcionar de uma maneira que seja eficiente, próspera, eficaz e assim por diante. É de suma importância que você entenda isso. Toda família, na verdade, toda pessoa, ela é regida por princípios. E, consequentemente, quando está reunida em família, a família é regida por princípios. Mesmo inconscientemente, as pessoas elas criam mecanismos que são as suas prioridades, a sua maneira de enxergar o mundo, e isso, as vivências dela, o que ela ouviu, o que ela assistiu, o que ela imaginou, tudo isso vai gerando princípios na vida dela, crenças que inconscientemente vão resultar nas atitudes da vida dela, nas escolhas da vida dela. Por exemplo, essa semana eu atendi uma moça, casada, o marido quer ter filho,
mas ela não quer de maneira nenhuma ser mãe. E daí, ela não sabia muito por que isso, tal, e a gente foi vendo a vida dela, a criação dela. E ela cresceu num contexto onde criança não era vista como prazer, criança era vista como estorvo. Ela cresceu ouvindo a mãe dela e a tia dela, e as pessoas falando, não, criança só dá trabalho, criança só gera incômodo, e tal, e tal, e tal. Isso foi entrando na vida dela. Hoje, ela é uma mulher formada, já está há alguns anos casada e não quer ser mãe. E daí ela começa a entender que ela criou princípios na vida dela, baseado no que ela recebeu lá atrás, que hoje faz ela tomar essa atitude. Todos nós somos assim. Todos nós escolhemos as coisas para as nossas vidas baseado naquilo que nós acreditamos. São os princípios que alicerçam a nossa vida. Lá atrás, Provérbios capítulo 4, verso 23, se eu não estou enganado, Salomão ele já vai falar sobre isso. Eles imaginavam na antiguidade que o centro da vida não era o cérebro, era aqui o coração. Ele vai dizer, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele já estava falando exatamente disso que eu estou explicando para vocês. Os princípios vão gerar escolha. Então, cuida com aquilo que você acredita. Cuida com os princípios da sua vida, aquilo que você crê. E a palavra de Deus, ela sim precisa ser o teu manual de vida. As regras que regem a sua vida, os princípios que você vai alicerçar a sua família, precisam ser edificados na palavra de Deus. Se você dá uma olhada ainda em Provérbios 4, o verso 3, você vai ver o sábio Salomão ele dizendo algo lindo sobre o seu pai, o rei Davi. E você vai ver ele dizendo assim, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, ele me pegava pela mão e me ensinava dizendo, filho, apegue-se à palavra de todo o coração, obedeça os ensinamentos e assim você terá a vida e assim por diante. Ele foi recebendo aquilo ali. A palavra de Deus é o mais importante, é a luz no caminho, vai direcionar a sua vida. Quando o povo de Deus vai entrar na terra prometida, você vai ver Deuteronômio, segundo a lei, as orientações de Deus. Lá em Deuteronômio 11, 18, Deus fala assim, gravem as minhas palavras no coração e na mente, pessoal. Amarrem como um sinal nas mãos e prendam na testa. Olha só a continuação. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados na casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, e assim por diante. Olha o que Deus está orientando o pai e a mãe fazer. Está andando no caminho com o menino? Vai falando dos princípios de Deus. Sentou na mesa para comer? Vai compartilhando os princípios de Deus. Vai deitar o menino? Fala do amor de Deus, dos princípios de Deus, de quem é esse Deus. Ensina essas coisas para as crianças. Isso vai gerar vida, saúde emocional. Vai fazer com que os princípios que vão gerar as escolhas deles estejam bem basados. Nós precisamos entender essa verdade e levar muito a sério. Porque nós somos... Fala que nós somos a geração da informação, né? Vivemos aí na era da informação e eu gosto de chamar, na verdade, era da infoxicação, porque é um conhecimento tóxico, um conhecimento que às vezes confunde. Nós temos uma geração de pessoas que sabem muito a respeito de tudo. O menino pega aqui o celular, sabe o que está acontecendo lá na Coreia, lá na China, lá no Japão, mas as pessoas, ao mesmo tempo que sabem o que está acontecendo no mundo inteiro, não tem a sabedoria para tomar uma decisão referente ao que está passando dentro de casa. Por quê? Ficou intoxicado por tanta informação, mas a sabedoria divina, o conhecimento de Deus não tem, e não sabe escolher os caminhos da vida. É o que mais tem acontecido hoje. Por isso, nesses barulhos todos que nós temos ouvido, que você venha se concentrar no que Deus tem para a tua vida, nos princípios de Deus, na palavra de Deus, nas diretrizes dos céus. Elas vão levar você para o caminho certo e a sua família também. Então, primeira coisa, embase as suas vidas e os princípios que regem os relacionamentos da tua casa na palavra de Deus. É interessante. E hoje eu até queria que a minha esposa estivesse aqui pregando, porque ela fala muito sobre isso,
ela tem uma palestra que fala a importância da mesa. Hoje, infelizmente, não se compartilha mais as verdades, nem mesmo na mesa. A mesa, hoje, infelizmente, virou um local onde as pessoas levantaram uma barreira chamada WhatsApp. É um celular que impede as pessoas de comunicar. E lá em casa tem regra. E tem alguém que fica vigiando, porque às vezes a gente, na bobeira, toca o celular, Paulo olha para mim atravessado. Né? Por quê? Porque aquele lugar ali, nós estabelecemos lá em casa esse princípio. É local de diálogo. Naquele momento na mesa, e todos os dias eu sento na mesa com os nossos filhos, e nós ali compartilhamos vida. Ali eu quero saber como é que está na escola, o que o amiguinho falou, que jogo que ele está jogando no videogame. Ali eu falo sobre o meu trabalho, sobre o que eu vou fazer e tal. Ali se compartilha a vida. Ali, se eles têm uma dúvida do que é certo, do que é errado, a gente compartilha. Filho, vamos ver o que Deus diz. Filha, vamos ver o que Deus diz. Nós estabelecemos regra. Deus valoriza a mesa. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 128, verso 3, vai falar que a bênção de Deus sobre a pessoa justa, né, sobre o homem justo, vai falar: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Sempre que a Bíblia vai falar de comida, ela fala de comunhão em momento onde as 3 áreas da vida do ser humano são edificadas. A área biológica, o alimento vai entrar e vai suprir. A área emocional, nos relacionamentos, compartilhamento de vida. E a área espiritual, em gratidão ao Senhor pelo alimento que está na mesa, em gratidão ao Senhor pela família que está ao redor da mesa. As 3 áreas da nossa vida são supridas ao redor da mesa. Ah, pastor, mas isso aí é Bíblia, né? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos por psicólogos que não tem nada a ver com cristão ou não cristão. Pesquisa com pessoas dependentes químicos. Se assustem. A pesquisa revelou que aqueles que sentavam à mesa com seus pais para comerem tinham menos tendência a entrar no mundo das drogas. O índice daqueles que estavam envolvidos com drogas era muito maior entre os que não tinham momento em família ao redor da mesa. Pesquisa científica, mostrando que a palavra de Deus já nos garante. Então nós precisamos entender e levar a sério isso com sabedoria, com inteligência. Mesa, um momento importante onde eu vou compartilhar os princípios de Deus com os meus filhos, com a minha família. Cria regra sábia na sua casa. E não permita que a televisão fique ligada, que o celular fique ligado ali no WhatsApp, mas tira aqueles 15 minutos que seja para compartilhar vida. Uma decisão sábia que vai edificar o seu lar. Amém? Segunda coisa, primeira, embasando os princípios da família nas verdades eternas. Segunda coisa, crie boas memórias na sua família. O que são boas memórias, pastor? Boas memórias são marcas na alma. Aquilo que os meninos vão crescer, que você vai passar o tempo e você não vai esquecer. Pastor, é proporcionar conforto? Não é proporcionar conforto. Nós estamos falando de algo muito mais. É um registro de memórias agradáveis na mente e no coração da sua família, daqueles que você ama. E isso acontece com todo mundo. Se você talvez se lembra da tua infância, os momentos bons, é bem provável que os momentos que você tem registrado, positivo, que muitas vezes você começa a pensar naquilo, você se sente tão bem, é bem provável que era nas coisas simples da vida. Simples da vida. Eu tenho memórias excelentes, por exemplo, do meu avô, né, esposo da minha vozinha que está ali, o vô Jora. O vô Jora, né, na sua simplicidade toda, nunca foram ricos, né, ele nos impressionava com as suas mágicas, né, com as suas habilidades. E eu me lembro que ele desenvolvia brinquedos com arame para nos surpreender. Eu tenho memórias de eu subindo em cima da barriga do meu avô com uma canetinha para pintar a careca dele. Eu lembro do cheiro do meu avô.
Memórias que ficaram em mim quando eu tinha 5, 6 anos. Nunca mais eu esqueci. E quando eu falo do meu avô, eu tenho que me segurar para não chorar. Por quê? Memórias boas que geraram vida na minha vida. Nós estávamos vindo para cá, e eu e a minha esposa discutindo a respeito eu pedindo umas ideias para ela, né, porque ela diz que as minhas ilustrações às vezes são meio machistas, né, futebol, tá? Você tem que olhar também com uma mente mais feminina, amém? De repente a minha filha atrás, né, ela falou uma coisa que, olha, boa memória. Essa noite, o vovô dela, né, o vovô Nilton e a vovó Regina, levaram eles para fazer a noite do pijama lá na casa. E ela falando como aquilo foi legal para ela, porque fizeram barracas, né, com as cadeiras e colocaram um lençol por cima e tal. E daí ela falando que de manhã o vovô levou ela para ir no mercado, uma compra no mercado com a neta. Marcou. E ela estava falando, a melhor parte do dia foi quando a gente foi no mercado e o vovô deixou a gente comprar um salgadinho lá. Uma coisa simples, simples. Criou memórias positivas na vida dos meus filhos. Eu poderia citar 300 memórias positivas que eu tenho. Chegava na casa da minha avó, tinha uma colher de cobertura de chocolate lá separada, quando ela fazia nega maluca, né? Me lembro das brigas minhas e dos meus irmãos para ver quem ia rapar a panela. Coisas que estão aqui registradas. Momentos extremamente agradáveis na nossa vida. Memórias boas que geraram vida. Essas memórias são determinantes para que quando uma criança chega à adolescência, chega na fase da juventude e começa a aparecer um monte de propostas indecentes e imorais, essa criança, esse adolescente com as memórias que ela recebeu, tantas memórias positivas, ela vai falar, não, eu não vou entrar no mundo das drogas, porque isso pode ferir as pessoas que me amam e que criaram boas memórias em mim. Eu, pastor Lediel dos Santos, eu me lembro quando eu estudava à noite, fazia supletivo, porque tinha reprovado na 6ª e na 7ª série, né? E eu me lembro que lá em Lages um cara chegou para mim e ofereceu um baseado. Naquela hora, eu confesso que eu nem pensei que estaria pecando contra Deus. Sabe quem que eu pensei? Na minha família. Não vou entristecer o meu pai, não vou entristecer a minha mãe. E tem momentos na vida que essas memórias vão ser determinantes sobre a atitude que nós venhamos tomar, que os nossos filhos vão tomar. Então, é preciso levar isso a sério e com sabedoria, com inteligência, crie boas memórias nos teus filhos, no teu cônjuge, em quem te cerca. E lembre-se, isso é feito na simplicidade da vida. Pastor, mas eu pensei que para criar uma boa memória no meu filho, eu tinha que pagar uma viagem internacional e nós íamos todos juntos para a Disneylândia. Talvez lá vai sim boas memórias serem registradas, mas você pode, como eu dei o exemplo, fazer uma barraca ali em casa e os seus filhos vão estar felizes. Ao redor da mesa, criar boas memórias. Uma coisa simples como fazer um bolo, gerar boas memórias. Você tem habilidades e recursos para criar boas memórias nos teus filhos. E quando você usa aquilo que você tem, é a parábola lá que Jesus vai contar dos talentos. Para um foi dado 1, para um foi dado 2, para um foi dado 5, segundo as suas habilidades. O que tinha 5 multiplicou, ficou com 10, o que tinha 2 multiplicou, ficou com 4. Aquele que só ganhou uma falou, eu vou enterrar o meu talento, e enterrou. O Senhor depois vem, você enterrou o talento, então vou pegar o teu e vou dar porque tem 10. Por quê? Ele usou o que tinha, ganhou mais. Agora, quem não usa o que já tem, infelizmente, vai ficar a ver navios. Quem enterra talento, quem enterra habilidade, infelizmente, não agrada a Deus e está perdendo a oportunidade de fazer o bem e marcar vidas. Use o que você tem. Semana passada, acho que foi quinta passada, que o pastor que estava aqui pregando disse, né, lá você deixou umas xícaras bonitas guardadas apenas para as visitas usarem. E você, às vezes, esquece de valorizar os seus. Tira aquele material, bota na mesa e valoriza a sua família. Né? Nós precisamos entender que nós temos recursos. Na nossa simplicidade de vida, a gente pode fazer coisas para marcar aqueles que estão
perto de nós. Lembra-se disso, olha o que eu vou falar para você agora. A satisfação não vem por ter muito, mas de ser fiel com aquilo que nós já recebemos. Quer ter satisfação? Não fique esperando ter muito. Usa o que você já tem. Seja fiel com isso e você vai ter satisfação. Sabe por quê? Tem uma geração crescendo sem memórias positivas? Às vezes nem é por coisas ruins, mas é por sobrecargas de coisas boas. Ou seja, nós vemos pais colocarem uma expectativa tão grande no filho, que gera um estresse infantil. O filho, ele está todo dia, é quase que o dia, a manhã e tarde na escola, depois à noite tem que fazer curso de inglês, tem que fazer curso de música, curso de informática, curso de alemão. Chega no final de semana, aquele menino, ele se joga na cama e ele dorme o final de semana inteiro. Ou joga videogame o final de semana inteiro. Não passaram 7 dias da semana sem sentar uma vez na mesa, sem sentar uma vez no sofá, sem trocar um abraço, sem trocar um carinho, sem ver como é que passaram o dia. Por quê? Uma sobrecarga. Fazer inglês é ruim? É bom. Fazer música é ruim? É bom. Mas as coisas em excesso, para a criança, para o adolescente, pode gerar alguma complicação. Ou adultos, os cônjuges que não mais criam memórias positivas um no outro. Porque estão tão sobrecarregados na vida, é hora extra para cá, é atualização aqui, é correr atrás de um segundo emprego aqui, e tal, que passaram a semana inteira sem trocar um carinho, sem trocar um afeto, sem escrever um bilhetinho de amor um para o outro, sem nem ter tempo de mandar um WhatsApp só para declarar. É só problema, só confusão. Isso vai acabando com os relacionamentos. E tudo isso é o quê? Falta de sabedoria, falta de inteligência. Segunda coisa, então, que nós falamos: crie boas memórias naqueles que estão perto de você. Pastor, eu só tenho memórias negativas, como diz o cientista Augusto Cury, né? Só tenho janelas killer, só pensamentos que me jogam para baixo, frustrante. Você tem ainda a oportunidade de mudar isso. Ou você já morreu? Está respirando? Está respirando? Está vivo. Se tem vida, tem esperança. Se tem vida, tem esperança. Muda isso. Se tem vida, você ainda pode mudar a sua história. Teve uma infância complicada, cheia de traumas, cheia de complexos, cheia de palavras negativas. Ei, coloca isso na cruz de Jesus. Ele leva o nosso fardo, leva a nossa dor, nos oferece uma nova vida. Só não viva uma vida medíocre. Faça a diferença a partir de agora. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida para você ser um criador de memórias positivas. Você pode fazer isso a partir de agora. Terceira coisa, o tempo está voando. Faça com que cada membro da família saiba do seu valor. Faça com que cada membro da família saiba o seu valor. Todo mundo precisa ser valorizado. Todos nós, temos algo chamado de necessidade de pertencimento. Todos nós precisamos pertencer a algum grupo e lá ser reconhecido e ser valorizado. Você vê isso, por exemplo, né, o que mais você vê é na adolescência. Porque a adolescência é a fase, né, da transição da infância para a fase adulta. A criança começa a buscar sua independência, quer encontrar o seu lugar no mundo, e daí eles precisam pertencer a algum grupo. Então, o cara ele cresceu sem nunca ouvir rock and roll, mas como ele precisa pertencer a algum grupo, ele vê os caras camisa de preto, escutando rock and roll, ele no outro dia vai de camisa de preto, vai chegando lá, porque ele precisa pertencer a algum grupo. Todos nós somos assim. E quando, na família, a criança cresce, o adolescente cresce, sem saber o seu valor e que ele pertence àquele grupo ali e é amado e valorizado ali, a tendência dele buscar a saída, né, buscar se encaixar em outro grupo, sempre é antecipada. Todos os adolescentes vão passar por isso, mas alguns agem precocemente.
Nós vamos ver isso principalmente, às vezes, na questão do relacionamento amoroso. A menina desesperada, não encontrou amor na família, não encontrou amor no pai, com 14 anos se joga no braço do primeiro que aparecer. Necessidade de ser valorizada. Irmãos, quando nós falamos disso, nós falamos também de coisas simples no dia a dia, que se você for sábio, se você tiver inteligência, você vai conseguir fazer algo lindo na vida dos que estão contigo. Por exemplo, formas de a gente valorizar. Vou falar, da minha esposa novamente. A minha esposa, não adianta eu chegar lá, se eu quero mostrar que ela tem um valor para mim, com um buquê de rosas, ou com uma orquídea para ela. Porque eu sei que ela não aprecia tanto flores, quanto a maioria das mulheres. Agora, se ela chega em casa e a louça está lavada, olha, tem avivamento depois. Rapaz, se a louça está lavada, essa mulher fica feliz. Ela se sente valorizada quando eu e os meus filhos, nós cuidamos da casa, nós ajudamos a manter a casa limpa. É a linguagem de amor dela e ela se sente valorizada por isso. Me lembro que semana passada, nós fomos sentar na mesa e ela tinha escrito bilhetinhos de amor para mim, e para os nossos filhos. Um papel e uma caneta, fizeram algo que os meus filhos passaram, que agora os dois já sabem ler, a Amanda está aprendendo a ler. Então eles leram aquilo, eles guardaram aquilo a semana inteira andando com aquele papel para cima e para baixo. Foram valorizados. Entenderam que eles pertencem àquele lugar e ali eles são queridos, bem-quistos, amados, ali eles têm valor. Ali eles estão recebendo palavras de afirmação. Ali eles estão recebendo vida. Você precisa entender isso. Que cada dia você tem a oportunidade de mostrar para aqueles que estão ao seu redor o valor deles. E isso faz toda a diferença. Jesus, ele enfrentaria um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele foi tentado. 40 dias jejuando, o corpo já desfalecendo, já não, na sua humanidade, Jesus foi 100% homem também, padecendo todas as dores, e o diabo se apresenta para ele. Se tu és, olha a proposta do diabo, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas olha o que o diabo queria colocar em xeque. A filiação de Jesus, se tu és o Filho de Deus. Só que antes dos 40 dias, Jesus tinha sido batizado. E lá no batismo, o Pai fala para todo mundo ouvir: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E quando chegou a tentação, Jesus superou, porque ele sabia quem ele era no Pai. Vai ter momento na vida onde os teus filhos vão ser questionados. Tu não tem valor, tu não é nada, tu é um boca aberta, tu é um idiota, tu não presta, tu nasceu para perder. Se ele tiver recebido palavra de vida lá atrás, ele vai saber quem ele é. Ele vai conseguir superar isso. Você pode perguntar para os meus filhos quando eles estiverem passando por aí. Pergunta: Kenny, para que você nasceu? Ele vai te responder duas coisas. Tenho certeza, ou ele ou a Amanda. Pode perguntar. Eles vão responder: eu nasci para vencer, eu nasci para ser uma bênção. Sabe por quê? Toda noite eu vou na cama deles, eu abençoo. E eu pergunto: filho, para que você nasceu? Eu nasci para vencer, eu nasci para ser uma bênção. Falei isso desde quando eles nasceram para eles. Eles sabem do valor que eles têm. Nós precisamos todos os dias fazer com que os membros da nossa família sintam que são amados e valorizados. Por favor, não deixa isso para amanhã. Porque quando a gente ouve uma palavra dessa, a gente fica com o nosso coração apertado e a gente quer sair praticar. Mas às vezes a gente não é constante. A gente pratica isso e depois esquece. Use a inteligência. Use a sabedoria. Por isso eu pedi para vocês anotarem.
Porque eu quero que vocês coloquem isso lá na geladeira para vocês se lembrarem todo dia. Que vocês precisam todo dia lembrar dessas coisas e praticar. E olhar no olho do seu esposo, olhar no olho da sua esposa e dizer: eu te amo, obrigado por você existir, você me faz feliz, estamos passando por um problema, mas vamos superar junto, eu estou contigo, vamos lá. Ei, você é adulto, faz quanto tempo que você não liga para o seu papai e para a sua mamãe que ainda é vivo, e não fala do seu amor para ele, e não demonstra o seu amor para com ele? Infelizmente, as pessoas esquecem do que Deus planejou no ciclo da vida. E o ciclo da vida é muito simples. Os pais cuidam dos filhos, e depois os filhos cuidam dos pais. Os pais cuidam dos filhos, e os filhos cuidam dos pais. Vai chegar um momento que teu papai e tua mamãe vão precisar de você. Hoje você é pai, você sabe o quanto eles investiram na sua vida também. E quem sabe hoje eles estão velhinhos, hoje eles estão carentes, hoje eles estão padecendo fisicamente e às vezes não tem um filho para ajudar. Daí a gente ouve esses jargões, né? Um pai e uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de um pai. Nós precisamos ser gratos, agradecidos. Gratidão, como diz um sábio do nosso Brasil, gratidão é a memória do coração. Tenta lembrar tudo que já foi investido na sua vida. E ame o teu papai, ame a tua mamãe. Eu sou 13 anos casado, tenho a minha casa, a minha família. E às vezes é meia-noite e meia, meu pai me liga: não estou conseguindo aqui salvar um arquivo no meu computador, passar para o tablet e tal. Eu falei: pai, fica tranquilo, estou indo aí. Saio de onde eu estou, se eu posso. Vou lá na casa dele, em 15 minutos a gente resolve, mas faço questão de valorizar o meu pai, nas coisas que ele precisa e que eu posso ajudar. Por quê? Porque ele já me ajudou a vida inteira, investiu na minha vida, e às vezes uma coisa pequena, os pais não conseguem receber dos filhos, porque os filhos não têm gratidão. Valoriza quem você tem. Valoriza quem está perto de você. Valoriza o teu papai, tua mamãe, teu vovô, o titio que investiu em você, a titia, seja quem for. Mas mostre gratidão e mostre a importância que essas pessoas têm na sua vida. Você vai ver que se você fizer isso, você vai ser uma pessoa muito melhor, muito mais abençoada, muito mais feliz. E os céus abrirão as janelas de bênção sobre a sua vida. Para a gente finalizar, que o tempo já se foi. Tome atitudes de prevenção. Estamos falando de edificar uma casa com sabedoria e inteligência. Então tome atitudes de prevenção. Tantas atitudes a gente poderia falar, atitudes de prevenção. Cuidado com as pequenas coisas que incomodam no dia a dia. Ou os pequenos problemas. Aquele provérbio chinês já falava, né? Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a destruição das famílias, por que famílias são destruídas, por que casamentos são destruídos, na maioria das vezes não são os grandes problemas. Na maioria das vezes são pequenos problemas que não resolvidos e vão aumentando e destrói o lar. Ou seja, a família tinha uma empresa e a empresa faliu. Nem sempre isso vai resultar na destruição da família. Às vezes, a boa parte, na verdade, faz com que a família fique mais unida para enfrentar aquele desafio que está ali. Se alguém da família fica com uma doença fatal, de morte, a família se une para resolver. Se morre um ente querido, geralmente o que acontece? As famílias se unem para superar a perda. Grandes problemas fortalece e une a maioria das famílias. Agora, aquele pequeno problema do dia a dia, aquela falta de respeito que uma hora cansa, aquelas palavras ditas na hora errada, aquela falta de equilíbrio que todo dia se repete, as briguinhas do dia a dia,
vão gerando esse desgaste. Tá, pastor, mas e a traição? Traição é uma coisa grande, a traição começa pequena. Traição começa com uma olhada, que não foi depois tratada. Traição começa com um WhatsApp indevido sendo recebido ou enviado. Traição começa assim, coisas pequenas que não são tratadas, que o cônjuge não compartilha com o seu parceiro, vão aumentando até gerar queda. É assim que funciona. Então, cuida com as pequenas coisas. E, por favor, não venha com aquele ditado que diz, não, o tempo vai apagar tudo e vai resolver tudo. Depende do que você faz nesse tempo. O tempo pode fazer com que as coisas sejam solucionadas, dependendo do que você faz no tempo. Se você deixa o tempo passar, mas não tratou aquele problema, é bem provável que aquele problema já vai estar muito maior quando você for tratar. E às vezes pode te engolir. Então, use o tempo para resolver os problemas, mas cuidado com as coisas pequenas do dia a dia. Ficou irado? Brigaram? Não passe uma semana brigado, não. Senta, resolve, olho no olho. Eu sempre digo nos casamentos que eu vou fazer, né? A palavra de Deus, que é o que precisa reger as nossas atitudes, diz que há tempo de falar e há tempo de se calar. Se está com a cabeça quente, vai falar besteira, então é melhor se calar sim. Mas passou a ira, se acalmou, se controlou, meu amigo, senta como homem, como mulher, como adulto, como gente responsável, vai tratar, vai resolver, vai colocar limpo. O problema é que às vezes fica quietinho e aquilo vai aumentando. A brecha se abriu, o adversário entra e começa a alimentar com porcaria a tua mente, até o momento que você não quer mais saber. Cuidado! Uma outra questão dessas que nós precisamos ter atitude de prevenção. Tenha percepção para ver quando um membro da família não está bem. Observe o comportamento do marido, observe o comportamento da esposa, observe o comportamento dos filhos. Mas esse menino está muito calado. Esse menino está chegando, ficando isolado do canto dele, está acontecendo alguma coisa. Vai ver. Ah, menino, deixa de bobeira. Calma, às vezes é coisa séria. Às vezes um bullying que a criança sofreu e não foi tratado, pode gerar um grande trauma na vida dela. Uma palavra dita, uma palavra que ela recebeu na escola, vai ver. Uma palavra que o marido recebeu no trabalho do seu chefe, aquilo lá entrou, e os homens são meio fechados, não sabem lidar com as coisas, as mulheres já gostam de falar e se abrir. Os homens, eles pegam aquilo e ficam com aquilo atravessado, só que daí fica irado, fica brabo. Mulher, seja inteligente. Dá uma percebida nas coisas. Se aproxime de uma maneira diferenciada para ele poder abrir o coração para você. Mas tenham inteligência e percepção para acompanhar aqueles que são amados teus. Veja como é que estão as atitudes deles, se está tudo bem ou se não. Às vezes o marido semanalmente está repetindo a mesma fala, ou a mulher repetindo a mesma fala. Estou cansado, não aguento mais. Não, para com isso. Não, calma. Senta, reorganize a agenda, veja o que está acontecendo, trata as coisas com sabedoria, mas leva a sério. Vamos correr porque o tempo passou. Uma outra questão que precisa de prevenção, observe com quem os membros da tua família estão andando. Ah, mas esse meu filho está muito diferente, depois começou a andar com o fulano. Orienta a respeito de amizade, escolha de amizade e assim por diante. Cuida com quem o teu marido anda e com quem a tua esposa anda. No final do ano passado, uma mulher chega chorando ali no gabinete para ser atendida. Olha a história dela, né? Diz que tem um marido abençoado, um casamento abençoado e, infelizmente, uma bobeada que ela deu na rede social, no Facebook, um ex-namorado entrou em contato com ela pelo Facebook e tal. Ela não cortou, deu oi, foi conversando, passou 1 mês, passou 2 meses, gerando intimidade virtual. Chegou o momento que o cara propôs um encontro com ela. Nesse contexto todo, no dilema dela, conversa ou não conversa, doutrela ou não doutrela, uma amiga, o tempo todo que trabalhava junto, conversa,
Olha que gatinho. Ai, tal. A amiga incentivando, vai. Até o momento que ela foi. Traiu o marido, destruiu o casamento. Cuidado com quem tu anda. A palavra de Deus já vai dizer. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuida com quem você anda, porque nós somos seres influenciáveis, sim. A opinião dos amigos, sim, interfere nas nossas decisões. Cuidado com quem tu anda, homem, mulher, mas esposa, fica atento quem são os amigos do teu marido. Se é um picareta, se é um malandro, cuidado, porque uma hora o teu marido pode estar junto nas picaretagens dele. Se é uma mulher sem vergonha, imoral, que não tem repúdio, não tem bom senso, marido, fica atento, orienta. Geralmente as mulheres, elas têm esse sexto sentido, né? A minha esposa mesmo, se alguém está relacionando comigo, opa. As mulheres têm esse sexto sentido, é assim. E nós precisamos ouvir. Às vezes, eu não vi nada. Ela já está lá na frente. Já viu coisa que eu não vi. Nós precisamos estar cuidando dos nossos percepção. Para finalizar, dessas prevenções, eu preciso falar da mídia. Eu preciso falar que você, homem e você, mulher, precisa cuidar com o tipo de conteúdo que entra na tua casa, seja através da internet ou seja através da televisão. Isso destrói famílias. Tem atitude de prevenção como? Colocando limite, bloqueando canais que não devem ser acessados, sentando com os filhos para ver os desenhos que eles estão assistindo, para que eles não sejam contaminados com feitiçaria, com bruxaria, com imoralidade, com indecência, com palavrão, porque tudo isso vai resultar depois nas prioridades de vida deles que vão gerar as escolhas. E infelizmente, nós temos uma geração de adultos que terceiriza a educação dos filhos. Eu preciso trabalhar, então liga a TV, fica assistindo ali Cartoon Network, vai. E o menino fica 1, 2, 3, 4 horas assistindo Cartoon Network. Já assistiu Cartoon Network? Senta ali na frente do Cartoon Network e para ver os tipos de desenho. Tem alguns desenhos mais ou menos, mas tem um monte de bruxaria, satanismo, imoralidade, palavras degradantes, desrespeito ao próximo. Tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Ali, 3, 4 horas as crianças recebendo. Você acha que isso não vai influenciar? Não, pastor, mas toda quinta eu trago meu filho para o cultinho. Ele está aqui 1 hora, recebendo coisas boas. E as outras 300 horas da semana ele passa onde? O que ele está recebendo? Daí quando fica um adulto imoral, indecente, mas o que eu fiz de errado? Meu filho ia na igreja toda quinta comigo, e o que ele fazia fora da igreja, nas outras horas? Não vacila, não negligencia. Use a sabedoria, o discernimento que Deus te deu para você edificar a sua casa e prevenir que o seu filho lá na frente venha cair em abismos. Vamos se colocar em pé, eu preciso terminar, já passei do horário, mas eu preciso te dizer uma coisa. Isso que nós estamos falando aqui é alicerces. Quando eu morava aqui no bairro Vitor Conder, morava num apartamento e foi construído um outro apartamento na frente, outro prédio. Passou 1 mês, começou a construção e nada, 2 meses e nada, 3 meses e eu não vi aquilo lá crescer. Daí eu fui conversar ali com os caras e eles dizem, não, nós gastamos a maioria do tempo mesmo, você não vai ver, é no alicerce, é nas bases. Porque se você quer fazer um prédio alto, ele tem que ter uma sólida edificação. Tem que ter uma estrutura de fundamento. Ninguém chega numa construção, mas que fundamento maravilhoso. A gente vê o estereótipo, a gente vê, nossa, que bonito, né? As paredes, as luzes e tal, a gente vê o estereótipo. Agora, se não tiver alicerce sólido, tudo isso aqui rui, tudo isso aqui cai, tudo isso aqui destrói. A palavra de Deus, os princípios de Deus são o nosso alicerce. Dá trabalho. Não é mágica. É uma escolha sábia, inteligente, que você faz todo dia para edificar um lar que vai prevalecer. Quando vier chuva, quando vier vento, quando vier tormenta,
essa estrutura vai permanecer se estiver num alicerce sólido. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Se você está aí do lado da sua família, abraça agora, chega pertinho. Se você não está, coloca a mão no coração. Eu quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa. Deus, nós meditamos na Tua palavra, Senhor. Hoje falando sobre a importância de edificar a nossa casa com sabedoria e com inteligência. Ah, Deus, como Tu foi maravilhoso ao ter essa ideia de família. E nós somos gratos por isso. E nós reconhecemos que precisamos melhorar. Nós reconhecemos que precisamos, Senhor, edificar a nossa casa cada dia mais. Por isso nós damos liberdade para o Teu agir em nós. Deus, venha sim fazer com que a Tua palavra seja valorizada em nosso meio. Tu tens liberdade, Senhor, para marcar as nossas vidas com a Tua palavra, e que as prioridades da nossa vida, os princípios sejam regidos pela Tua palavra, que são palavra de vida, são palavra atual. Pode passar o céu e a terra, mas elas não passam, Senhor. Ensina-nos a cada dia a edificar a nossa vida e a nossa casa em Ti. Também, Senhor, dai-nos sabedoria e discernimento para criarmos memórias boas nas nossas crianças, nossos adolescentes, nossos pais, os nossos filhos. Deus, dai-nos, Senhor, sabedoria para mostrar o valor de cada um na nossa vida. E dai-nos, Senhor, o discernimento para vermos, Senhor, as coisas pequenas do dia a dia, mas que vão prevenir quedas lá na frente. Abençoe as famílias aqui presentes, Senhor, e que haja sim um desejo de recomeçar naqueles que precisam de recomeço, que haja sim um desejo de restauração naqueles que estão precisando de restauração, mas que haja, Senhor, a prevalecência da Tua vontade nas nossas vidas, que haja, Senhor, a intervenção divina nos nossos lares, fortalecendo a nossa casa, para que nosso lar seja sólido, para que o nosso lar venha estar numa estrutura bem edificada. Pedimos a bênção sobre cada família aqui presente, em nome de Jesus.